para você, telespectador, internauta. No Ponto de Vista de hoje, a gente vai conversar com o jornalista Hermano Henning. Aos 20 anos, ele trabalhou na Rádio Difusora de Guarulhos e também em outras mídias. E depois ele ganhou o mundo como correspondente internacional e também âncora de TV. Depois de 50 anos, ele volta aqui para Guarulhos e assume a diretoria de comunicação da Câmara. Então a gente vai conhecer um pouco da trajetória profissional e também dos planos deste experiente jornalista. Quer saber sobre isso? Não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Bem-vindo à TV Câmara, Hermano. Bem-vindo também ao Departamento de Comunicação da Câmara. É um prazer receber você hoje aqui. Hermano, você já trabalhou aqui em Guarulhos, quando você era novinho, né? Com 20 anos, passou pela Rádio Difusora. Mas você não nasceu na cidade, nasceu em Guararapes. Conta essa história, como que você veio parar em Guarulhos? Na realidade, Guarulhos foi para mim, inicialmente não, eu vim aqui fazer o curso de Direito na faculdade, né? Fiz o vestibular, eu sou da primeira turma da Faculdade de Guarulhos, lá da Vila Rosália e tal. Mas Guarulhos me abriu espaço para exercer a minha profissão. Não de advogado, mas de jornalista, não é? Eu tive uma pequena, uma pequena participação como advogado no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, mas como solicitador acadêmico, foi no início da faculdade, mas logo eu abracei a função de jornalista. Comecei na rádio, aliás, o rádio para mim eu já trazia alguma experiência de Guararapes, né? Era a Rádio Difusora Hora Certa de Guarulhos. E imagina que nome interessante. Que nome mas longo, era né? conhecido como Rádio Difusora Guarulhos. E funcionava ali na Dom Pedro II, que era a principal rua da cidade, onde tinha um movimento. A Câmara era lá, finalizava ali na Igreja Matriz. Enfim, tudo funcionava na Dom Pedro. Não é? E a rádio funcionava ali. Depois foi transferida para o Picanço, mudou de nome, mas o meu início foi na rádio e logo em seguida eu recebi o convite para participar da primeira equipe que iria fundar um jornal semanário em Guarulhos com uma equipe de profissionais vindos da Folha de São Paulo, né? Eu posso aqui citar o nome de todos, eu tenho tudo na cabeça, mas enfim, não é o caso. Nós inauguramos o Guaru News, que era um jornal que circulava às terças-feiras com o estilo de um jornal de capital. Era um jornal que Guarulhos até então não tinha contato, porque a imprensa de Guarulhos foi sempre uma imprensa, muito dedicada, não era uma coisa cosmopolita, era uma coisa de cidade pequena. Engraçado falar em cidade pequena, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes hoje, né? Mas Guarulhos tinha uma vida de comunidade, era uma cidade pequena. Eu comecei a trabalhar no jornal Guaru News, que virou Folha Metropolitana, que existe até hoje. E logo em seguida fui convidado para ser correspondente do jornal Estado de São Paulo. Mas tudo isso foi aqui em Guarulhos, né? A minha vida profissional começou aqui. E você falou para mim que você veio fazer o curso de Direito Pois aqui. é. Mas por que Guarulhos? Aí é que está, eu tinha uma irmã que morava aqui. Então existia aquela facilidade de você se instalar. Não é? Mas por que você não vai para Guarulhos, tal? Guarulhos vai ter a faculdade de Direito, você quer, não é? Porque naquela época, imagina, eu já queria ser jornalista, mas os cursos de jornalismo eram poucos, não existia isso de escola de comunicações, tal. Tanto que no 3º ano da faculdade de Direito, eu entrei na Casper Libero. Fui fazer o primeiro ano na Casper Libero. Então, é uma vida super agitada que eu tive aqui em Guarulhos, sabe? Estudava jornalismo, fazia o curso de Direito e trabalhava como correspondente do jornal Estado de São Paulo. E nesse período você já migrou, né? Você estava na rádio, começou Pois na Rádio Guararapes? Eu fazia tudo ao mesmo tempo, Eu cheguei a trabalhar na rádio, cheguei a trabalhar
no jornal, cheguei a fazer meu curso de Direito, tudo junto. Imagine como que era a vida da gente. Mas o Brasil, na época, principalmente da minha geração, a gente tinha mais chance. Eu vejo meus 2 filhos, os 2 são jornalistas, e para eles foi muito mais difícil do que para mim, sabe? Na Veja, eu fui num dia, já era do Estado, já era mais ou menos conhecido, e comecei a trabalhar no dia seguinte. Hoje é tão difícil, né? Tem essa história de estágio, de fazer, Então, o mercado para a atividade jornalística era muito mais aberto, não é? Então, eu tive sorte no meu começo. Foi Você bom. também teve uma experiência dentro do setor público na prefeitura, pois né? Eu não falei sobre isso. Pompeu. Quando eu vim para Guarulhos, para a Faculdade de Direito, quem era o prefeito que havia sido eleito era Alfredo Nader, né? Pelo então MDB. E o adversário era Moriô Sakamoto, e contra o Valdomiro Pompeu, que era de uma outra ala, né? E eu fui admitido como uma espécie de secretário de imprensa. Isso não existia. Era um assessor do prefeito que me chamou, vamos fazer aí né? Precisamos de alguém que cuide da imprensa, que passe informações para os jornalistas, tal, e ele me contratou. Mas logo em seguida, com a Revolução de 64, naquela época a gente chamava aquele movimento de revolução, e hoje é conhecido como golpe. O golpe militar de 64 aconteceu e o Alfredo Nader foi cassado, não é? Aí houve intervenção federal em Guarulhos. Ainda durante algum tempo, fui assessor do Jean-Pierre Hermann de Moraes Barros, que foi nomeado interventor de Guarulhos. Mas quando a gente cita intervenção, Jean-Pierre, a primeira ideia que se vem é o autoritarismo do governo militar, mas ele não era nada disso. Quem conheceu, quem é daquele tempo, dos anos 70 em Guarulhos, e que está me ouvindo a falar, sabe que era uma coisa diferente. O Jean-Pierre veio, inovou em algumas coisas, mas o Pompeu só aconteceu, mas depois eu logo saí, porque fui trabalhar na Veja como repórter, né, depois do Estado, mas sempre morando em Guarulhos, né, onde eu me casei. Me casei aqui na Igrejinha do Rosário, e onde nasceram meus 2 filhos, aqui no Hospital Estela Maris. Então, a minha vida, tanto profissional como pessoal, tem muito a ver com Guarulhos. A esposa guarulhense, então, ou não? É de Guarulhos, a primeira mulher, a mãe dos meus filhos é daqui de Guarulhos. A minha ligação com a cidade é muito íntima, muito próxima. Muito forte, né? Tanto que voltou. Agora, vamos falar um pouquinho dessa sua experiência como correspondente internacional, né? Você ficou muitos anos, enfim, entre Alemanha, Londres, Nova York. Como foi essa sair do jornalismo local, né? Você começou aqui em Guarulhos e partir praticamente que na sequência para a cobertura eu vou ser internacional. sincero, se o meu curso primário de jornalista aconteceu aqui em Guarulhos, a minha universidade foi a revista Veja, porque lá, sabe, o horizonte se abriu de uma forma assim mais eficiente no meu caso, porque a Veja me mandou cobrir, porque eu falava alemão, era o único jornalista o único repórter que falava alemão, então, olha, você vai para a Alemanha cobrir a eleição, que vai haver a eleição do Helmut Schmidt, que já havia sido feita. Então, eu fui para a Alemanha como enviado especial da revista Veja, né? E o nosso correspondente da Veja, na Alemanha, trabalhava também na Deutsche Welle, que era a emissora aos moldes da BBC de Londres, transmitia em diversas línguas e ondas curtas para o mundo inteiro. E nessa ocasião fui fazer uma visita. Carlos Struve falou, você não quer vir trabalhar aqui? Mas eu vou mudar para a Alemanha? Não, vem trabalhar aqui na rádio. E aí eu fui contratado pela rádio Deutsche Welle, fiquei 2 anos lá, até que apareceu a Globo na minha vida. E aí eu saí da rádio da Alemanha e fui trabalhar na Rede Globo como correspondente na Alemanha na época. Depois fui transferido para Londres, fiquei em Londres um bom tempo e depois voltei para o Brasil. Foram quantos anos de correspondência internacional? Ao todo, tenho a impressão que eu não calculo muito, mas uns 12 anos, 12 para 15 anos, em termos assim Era um jornalismo diferente de hoje, porque hoje tem a participação de muita gente para fazer uma matéria, fazer uma reportagem. Eu tinha comigo, nem produtor, eu e um cinegrafista. Então, com ele, eu fiz
a morte do Papa, guerra no Oriente Médio, enfim, a gente batalhou muito a Antártica, fizemos viagens à Antártica, mas sempre uma equipe de 2. E foi isso. E como que, assim, até para a gente imaginar que hoje, né, a garotada vê internet, é muito fácil passar vídeo, passar informação, mandar uma foto, mas naquela época eu imagino que você fazer uma matéria e fazer toda a logística para com que esse material chegasse na TV. Eu tenho um era mais exemplo complicado. interessante. Fui cobrir a guerra do Iraque com um cinema, com uma câmera de cinema, com uma CP, Cinema Productions. Era uma câmera de cinema de celuloide, não é? Que ao mesmo tempo tinha uma banda magnética, os filmes da Kodak, enfim. E nós filmávamos, depois ia para um laboratório, ia ser revelado o filme, e depois juntava-se o som, depois a gente mandava para o Brasil nos voos. Aliás, não se mandava. As minhas reportagens no Oriente Médio, geralmente de conflitos, né, de guerra, a guerra Irã-Iraque, a volta do Khomeini, do Ayatollah Khomeini para o Irã, a entrada em Khorramshahr com a equipe da Rede Globo, foi feita tudo em cinema. E isso até foi bom, porque esse arquivo hoje é muito mais eficiente do que o videotape. Mas essa época do cinema na TV, inclusive no Globo Repórter, onde eu trabalhei, era tudo cinema. E uma reportagem que saía de Bagdá, a gente tinha que ter a sorte de pedir para alguém no aeroporto para levar até Londres. E Londres era o centro do jornalismo da Globo na Europa. E em Londres, então, que era realizado o processamento do filme, revelado, editado, montado. Naquele mesmo dia, se desse tempo, mas no dia seguinte, seguia via satélite para o Brasil. Então, geralmente, uma reportagem que a gente levava 4, 5 dias, na melhor das hipóteses, para ser feita, ela iria para o Jornal Nacional com o Cid Moreira ou o Chapelain dizendo Londres, via satélite, dava a impressão que era naquela hora, mas era algo que já havia sido feito uma semana antes. Agora, você viu, né, que você citou, hoje, né, com a internet, eu transmito de qualquer lugar do mundo, com o celular. Né? Na minha época, uma câmera pesava no mínimo 15 quilos. Né? E o fotógrafo, o cinegrafista, tinha que medir a luz, tinha que ver o tempo, como é que estava, medir mais ou menos a distância para fotografar. Hoje é muito mais simples. Muito mais fácil. A gente vai continuar falando com o Hermano Henning, mas no próximo bloco, você que está acompanhando a gente, não saia daí. Quero parabenizar vocês que fazem a TV Câmara, vocês que levam a informação para o guarulhense. É extremamente importante levar ao cotidiano da política, do legislativo, do executivo, o que cada um desses atores está fazendo para melhorar a cidade de Guarulhos. Então, vocês são um motivo de orgulho para cada guarulhense para levar essa informação de forma qualificada. Eu acompanhei de perto todo o processo evolutivo da TV Câmara e realmente hoje vocês são um canal de primeira. Parabéns! De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o jornalista Hermano Henning. Hermano, a gente estava falando no final aí do primeiro bloco sobre a dificuldade de se produzir um material jornalístico, isso na década de 70, 80, acho que até 90, né? Hoje, todas essas mudanças tecnológicas, o que elas trouxeram aí para o jornalismo de TV? Na televisão, eu acho que o jornalista hoje, essa nova geração, tem que estar mais preparada no sentido tecnológico. Tecnologia, principalmente de comunicação, é uma coisa que
A minha geração sente muita dificuldade em mexer com isso, não é? Então, eu acho que o jornalista hoje ele deve estar mais preparado para, sabe, transmitir o seu conhecimento, em recolher informações, porque a internet pode muito, mas não pode tudo. Então, eu acho que esse estado de coisas exige muito de vocês, né? Que é a nova geração do vídeo. Televisão muito mais do que em qualquer outro veículo. O caso da mídia impressa também, não é? Eu trabalhei como repórter de jornal, então eu acho que eu posso falar sobre isso com alguma propriedade. Não era também muito fácil, não é? O contato telefônico com uma fonte era feito, mas era exceção. Você tinha que ouvir o cara, ir lá, conversar, sair na rua. Hoje isso aí foi um pouco esquecido. E o próprio correspondente, que eu tinha amigos que eram correspondentes do jornal O Globo, Folha de São Paulo, o próprio Estadão, nós cobrimos a morte do Paulo VI, depois do João Paulo I, eu fiquei em Roma cobrindo pelo menos, sabe, tudo que envolveu a Igreja Católica, a cúpula da Igreja Católica no Vaticano, naqueles anos até os anos 80, os próprios jornalistas correspondentes da TV, da mídia impressa, tinham dificuldade para passar seu material. A gente precisava do telex, precisava de teletipo, sabe? A comunicação telefônica era muito difícil. Olha, preciso uma ligação, marcava-se hora para fazer uma ligação para o Brasil. Então, sempre foi muito difícil. Agora, hoje, para exercer essa minha profissão, eu acho que o pessoal tem que estar mais capacitado em entender como é que funciona a parte técnica da coisa. A minha geração só era exigida, sabe, no faro jornalístico, sabe, na competência em mostrar uma reportagem com uma certa, sabe, competência no sentido de ter uma apresentação boa, ouvir a fonte certa, saber exatamente o que o telespectador está interessado. Eu acho que, do fundo do coração, para ser bastante sincero, eu acho que exercer a minha profissão hoje é um pouco mais difícil. Você também passou por uma outra transição. Você, enfim, deixou em um momento, né, a cobertura jornalística de rua, né, correspondência internacional, e foi para os estúdios, né? Foi ser apresentador, âncora de televisão, ficou no SBT, foram mais de 20 anos, pois né? Você sabe que eu voltei para o Brasil por causa disso, né? Eu acreditava na época, e acredito até hoje, que um âncora de um jornal de televisão precisa ter uma certa experiência de amassar o barro na rua. Então, eu comecei aqui em Guarulhos fazendo acidente na Via Dutra, assim, até existiu uma brincadeira no Estadão lá, falou que eu ia ganhar o Prêmio ESSO cobrindo um acidente sem vítima na Dutra. Pô, um dia o irmão consegue. Então eu comecei cobrindo aqui a Via Dutra, os acidentes, incêndio em Guarulhos, sabe, o Esquadrão da Morte, a morte do Nego 7, Fleury, o delegado Fleury que foi submetido a um júri popular na época. E daí eu passei a ser repórter do Estadão, cobrindo assuntos nacionais, fui para a revista Veja, comecei a viajar para fora do Brasil. Minha primeira reportagem internacional foi ao Paraguai, mostrar como viviam os paraguaios, os brasilguaios na época, o pessoal que ia para lá. Aí depois eu fui para a Globo, correspondente internacional, cobri guerras, fiz grandes matérias, fui ao Oriente Médio, sei lá, o Irã, América Central, cobri golpes de Estado na Venezuela, fiz tudo isso. Então, o modelo americano que eu tinha na frente era que quando você tivesse chegado ao nível de correspondente internacional, você seria capaz de ir para a bancada, apresentar um jornal. Por quê? Acreditava-se na época que quem estava lá vendo televisão e ouvindo o Emmanuel Henning falar do Oriente Médio, de Israel, podia associar, pô, já vi esse cara, eu já vi ele lá, ele já foi. Então, a credibilidade do apresentador de um noticiário na televisão seria muito maior.
Mas esse não era o modelo do Brasil, esse era o modelo, sabe, francês, alemão, americano. E eu tentei vir ao Brasil para ser âncora de um jornal, para apresentar. E coincidiu essa minha volta com a saída do Boris, do SBT, então me aproveitaram para ser âncora do Telejornal Brasil, que na época era o principal jornal do SBT, e depois fui fazer o Jornal da Noite, né? Mas sempre acreditando nisso, que um apresentador de notícias na televisão teria que forçosamente passar por isso, né? E foram as etapas que eu fiz. E hoje, com muito orgulho, muita honra, eu estou de volta a Guarulhos, assumindo com vocês um desafio muito grande, né, de dirigir a TV Câmara. E assim, o que você traz de toda essa experiência que você acabou de falar, né, para a gente, para a TV Legislativa? O que você traz de bagagem aí que vai conseguir aplicar? Porque, enfim, a experiência foi na TV aberta, TV comercial, agora vem para uma TV segmentada, uma TV Legislativa. Eu acho que eu trago uma informação teórica do que é uma TV pública. Não apenas uma TV Legislativa, mas uma TV pública. Eu acredito que a TV pública pertence à sociedade, né? O caso da televisão, da Câmara, do canal de TV, da Câmara de Vereadores de Guarulhos, ela não pertence a nós que fazemos essa televisão, não pertence aos vereadores, não pertence ao prefeito, ao presidente da Câmara, sabe, a edilidade, ela é do povo, não é? Então, eu acho que o povo é que nos mantém. Paga o meu salário, paga o seu salário, não é? E ele mantém a televisão que vive às expensas da sociedade. Então, nós devemos a ele uma certa obrigação. Qual seria essa obrigação? A obrigação de bem informá-lo, de fazer com que ele se sinta importante e de acompanhar com bastante clareza o trabalho que a Câmara de Vereadores de Guarulhos realiza, não é? Bom, tudo isso é teoria, eu tenho tudo isso na minha cabeça. Mas a parte prática, que eu estou aqui pouquíssimo tempo, alguns dias, é isso que eu vim aprender com vocês. E, assim, claro, você acabou de chegar, mas, assim, já dá para fazer planos para a TV? Dá. Quais? Eu tenho ideia de popularizar a TV Câmara, de mostrar ao guarulhense, puxa vida, são mais de 1.200.000, quantos habitantes o Guarulhos tem, não é? Perto aí de 1.300.000. 1.300.000 habitantes. Sabe, a ideia, o objetivo é fazer com que todos esses habitantes de Guarulhos, todos os guarulhenses saibam que existe uma emissora mantida pelo poder público para informá-lo o que acontece na comunidade dele, na cidade dele. E a gente tem percebido também, Hermano, que com toda essa crise política, né, as próprias TVs comerciais estão quase que se transformando em TVs legislativas ou TVs, enfim, né, públicas, porque ao tempo todo trazendo as informações que acontecem no Congresso, no Senado. E as pessoas acabam também, eu não sei se, imagino que isso aconteça, mas buscando informações direto na fonte, que são as TVs legislativas. Você acha que isso aumenta a responsabilidade? Eu sinto isso, as grandes redes, né? Band, SBT, Globo, elas dão uma visão muito competente do que acontece no país, e algumas emissoras locais, não digo nem algumas, todas as emissoras locais, as afiliadas, dão uma dimensão de Estado, não é? Uma dimensão um pouco maior. As TVs locais, não regionais, mas de cidade, é que a gente precisa cobrir essa lacuna. Não é? O guarulhense precisa saber do que está acontecendo aí na Praça Getúlio Vargas, na Rua Dom Pedro II, no bairro dos Pimentas, Rua Dom Pedro II, olha, bairro dos Pimentas, na Vila Galvão, sabe? O que está acontecendo aqui, o que está acontecendo à frente da casa dele, na rua dele, não é? E eu acho que é essa lacuna que a gente precisa cobrir, não é? Saber que ele ligando na TV Câmara, ele vai ver gente falando a língua dele, né? Pô, esse cara conhece, sei lá, o shopping center do Bom Sucesso, ele sabe que existe, não é? Ele sabe que existe problemas lá no Jardim Paravente, Picanço,
enfim, ele precisa entender que existe gente do outro lado da tela que conhece a cidade dele e que vive as mesmas emoções que ele vive, né? É isso aí. Vamos trazer então a TV para casa do guarulhense. Pois é, TV Câmara evidente, eu pra casa acho do que você resumiu bem. É isso aí. Irmão, muito obrigada pela entrevista. Mas já está no fim? Já está, chegou a Vamos gente providenciar aqui. no momento Quando do a horário. conversa é boa, vai rápido. Muito obrigado. Obrigada então pela participação, irmã. Valeu, obrigado a você, Eliane. Eu agradeço também você, telespectador internauta, que acompanhou a gente nessa entrevista. Obrigada pela sua audiência e não esqueça que na próxima quarta-feira a gente tem um encontro marcado. Então, até lá!